Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Conversa 3. Meu nome é Tâmua e hoje a gente tem dois convidados super especiais, que é Francisco da Gama e Terezinha Farias. A gente vai falar com vocês um pouquinho sobre tecnologias digitais e mudanças culturais no ensino. Terezinha. Boa noite, Tâmua. Boa noite, Francisco. Vamos tratar hoje de um assunto muito importante, né, que é a tecnologias digitais e ensino. É um assunto bem atual, mas que ainda tem algumas lacunas a serem tratadas, né? Quando a gente fala de tecnologias e ensino, ainda temos alguns preconceitos a serem tratados e é de suma importância ter esses diálogos colaborativos. Eu vou falar um pouco, o meu colega Francisco pode interferir, dar sua opinião, e a gente vai dialogando. A apresentadora também, Tama, pode interferir, falar juntamente com a gente. Bom, sobre as tecnologias, né, dentro de sala de aula, nós professores que optamos por usar tecnologias em sala, às vezes somos julgados, né, de uma certa forma negativa, né? Talvez por acharem que a internet iria tomar o lugar do professor, mas pelo que a gente tem o domínio e sabe que estuda, nós professores somos mediadores do ensino e tecnologias digitais. As tecnologias não são para, tomar o nosso lugar. As tecnologias são para nos ajudar. Por exemplo, os alunos, né, que na maioria das vezes têm mais domínio do que nós, professores, sobre determinados assuntos, como mexer em tablets, como usar a tecnologia. E às vezes nós, professores, ficamos mais receosos de utilizar essas tecnologias por não saber utilizar. Às vezes a gente não tem um preparo correto de utilizar e achamos que a tecnologia está para atrapalhar, e não é. Bom, como base, eu sempre costumo estudar muitos os teóricos e tem um e-book que é muito bom, que é o e-book Tecnologias Combina com Sala de Aula. Depois vocês podem até olhar e fazer uma leitura, se alguém se interessar. Que a autora Cristiana vai falar sobre como que a sociedade tem uma visão sobre isso, né? Que a sociedade visa a escola como uma obsoleta, né? Que faz eficaz e os professores e professoras como um independente, como se eles fossem ficar desnecessário, como se a gente fosse utilizar essas redes de apoio de ensino e tecnologia como algo para ficar ruim, entendeu? O colega Francisco pode até complementar, falar alguma coisa, alguma fala. Quer complementar alguma coisa, Francisco? Então, boa noite, pessoal, também. Eu sou Francisco Gama, também sou professor. E, como foi dito pela excelente introdução da Terezinha, é realmente uma discussão bastante importante, bastante atual, porque as tecnologias em si elas fazem parte do nosso dia a dia como um todo. Então, quando a gente coloca essas discussões de tecnologias digitais, sala de aula, às vezes acontece até mesmo um receio das pessoas em aceitar que alguns professores eles se adequam às tecnologias digitais para dentro do nosso ensino. Então, quando a gente acaba se desenvolvendo para que essas novas vertentes elas acabem se tornando uma coisa mais do dia a dia do aluno, isso se coloca até mesmo com um certo preconceito, como também foi bem dito.
e que é uma coisa que infelizmente não dá para fugir. Não dá para fugir porque não tem porquê também tentar fugir dessas indicações devido a simplesmente a vivência do aluno também, da nossa atualidade, dos nossos usos, das nossas ideias, e que isso acaba se desenvolvendo dentro dos nossos âmbitos de ensino. Sim, sim. E também esse preconceito, como eu já tinha falado anteriormente, é muito visto em escolas públicas, né? No âmbito acadêmico, a gente já tem mais uma facilidade de lidar com as tecnologias digitais por ser um meio de ter mais facilidade, por ter mais acesso à tecnologia. E nas escolas públicas, a gente ainda tem muita dificuldade de acesso. Às vezes, até tem a internet, o aluno tem acesso à internet, mas não vai ter como utilizar esse meio tecnológico em casa, até disponibilizam tablets, mas provavelmente para levar para casa o aluno já não vai ter uma internet boa e várias outras coisas que atrapalham esse desenvolvimento. Pronto, é desse jeito mesmo. A gente que ensina em escola pública, a gente sabe que a dificuldade de poder trabalhar isso com eles, realmente levar para a sala de aula, é muito grande, porque às vezes, como Terezinha já acabou de falar, né, os alunos não têm como. A internet das escolas, às vezes, não é muito boa para a gente poder realmente se aprofundar nisso, né, fazer com que eles realmente façam uso pelo celular, pelo tablet ou notebook. Ou não tem o tablet na escola, ou não tem o notebook, a internet não presta. É muito complicado de se trabalhar. É uma coisa que a escola tem que visar mais para, né, trazer uma melhoria para eles. Bom, já que a gente entrou nesses assuntos, eu vou começar a fazer umas perguntinhas aqui, né? Para você tirar as dúvidas da gente. Vocês acham importante trabalhar o uso da tecnologia em sala de aula? A gente já falou um pouquinho, mas eu queria que vocês me dessem a opinião de vocês mesmo, assim. Eu acho que sim. Acho muito importante o uso de tecnologias. Por quê? Porque a gente vive numa atualidade, né? Desde 2012 que o avanço das tecnologias é muito grande. E nisso, a evolução é contínua. Se a gente não se atualiza, a gente atrasa. Tem um exemplo muito interessante no e-book que retrata em uma charge os professores mumificados. O que seriam esses professores mumificados? São os professores que não evoluem continuamente com o avanço da tecnologia, e os alunos, por já nascerem em uma geração, né, muito evoluída, que tem todo o acesso na palma da sua mão, ficam meio que sem, como é que eu posso dizer, sem ter um acesso adequado. Porque como eles já têm essa facilidade de trabalhar com as tecnologias, eles não vão ter um aprendizado tão bom com um livro didático, com outras maneiras que não sejam essas tecnologias. Para eles vai ser de fácil comunicação se eu, professora, chegar para ele e levar para eles produzirem algum meme, alguma coisa assim do tipo, alguma coisa que interaja com a tecnologia, porque já é algo que eles têm um domínio. Ficou clara a resposta? Você quer que eu... Ficou clara sim, amiga. E você, Francisco? Então, para contribuir com o que a Terezinha acabou de falar, é realmente importantíssimo trabalhar com tecnologias dentro de sala de aula, trabalhar com as tecnologias digitais em si, dentro de sala de aula, porque, em suma, eles visam facilitar a nossa vida, eles visam facilitar as nossas práticas no geral. Então, como foi bem dito também pela própria Terezinha, a gente acaba
vendo que os alunos eles são mais aptos a essas tecnologias, eles são mais rápidos em se desenvolver dentro dessas tecnologias e acaba por muitas vezes assim, resultantemente acaba por chamar a atenção do aluno quando a gente leva essas discussões para dentro de sala de aula. Então, quando a gente acaba se adequando a elas e se juntando a elas e não tentando competir com elas, a gente acaba tornando o ensino até um pouco mais agradável para o aluno, que acaba não se tornando só aquela coisa muito mecanizada ou aquela coisa muito padronizada, por assim dizer. É isso mesmo. E por que vocês acham assim que o uso da tecnologia digital em sala de aula é tão visto como um julgamento, é tão julgado? Bom, essa pergunta é muito interessante. Por que é visto um julgamento? É visto um julgamento, né, devido ao achismo, né, que achismo seria esse? O achismo de que deve continuar, que só deve ter um tipo de educação. Por exemplo, os professores que tiveram uma formação mais antiga, né? Eles vão achar que o jeito certo de ensinar é aquele. E quando eles passam a se atualizar e não ter uma formação adequada, eles vão achar que eles estão sendo inferiores. Por que eles estão inferiores? Porque eles não têm um domínio correto, né? Um domínio adequado da tecnologia, do uso da tecnologia. E os seus alunos, como eu falei anteriormente, por já nascerem com a tecnologia na palma da mão, vai ter um fácil acesso e um fácil domínio do conteúdo. Ou seja, por isso que gera um certo julgamento. Porque para eles, como eles tiveram uma formação, eles acham que o tipo de ensino tem que ser aquele. É verdade. É tanto que agora na pandemia, né, que a gente enfrentou esses 2 anos de aula digitais, teve os professores mais antigos, né, que sofreu muito com isso, por não saber mexer, por não saber lidar com isso. Que inclusive eu acho que também, para os professores mais antigos, eu acho que a escola em si era para desenvolver, tipo, uma aula, alguma coisa para ser trabalhado capacitações para os professores. Isso. Porque vai desenvolver algo melhor para todos, né? Tanto aluno quanto professor. E eu acho que não existe um modelo ideal. Eu acho que existe uma evolução contínua de aprendizado. Porque a gente somos seres capazes de evoluir. Então, eu acho que não tem uma maneira certa de aprendizado. Se o aluno está conseguindo entender e aprender, eu acho que é uma forma de ensino, sim. E também, para contribuir com a discussão, existiu aquele termo mumificado que a Tereza já comentou, que é aquela coisa de o ensino, muitas vezes, ele é preservado nos seus âmbitos. Então, ele é padronizado e, além de ser padronizado, ele é mumificado. Então, ele tende a ser conservado daquela maneira, porque muitas vezes os achismos culturais eles não se prendem só a dentro das escolas, mas também à sociedade. Então, quando as pessoas veem uma escola ou alguma prática de ensino que foge àquela padronização, eles acabam estranhando muitas vezes, até mesmo reclamando daqueles moldes. E também, enquanto há essa preservação, também há essa ideia de que a escola em si ela é independente das coisas que existem afora dela, Então, quando a gente tem essa ideia, essas ideias que são até mesmo um pouco retrógradas, mais padronizadas, a gente acaba por entender que as escolas elas não são exatamente
independentes das tecnologias digitais, ou elas não são independentes de algumas práticas dos alunos que existam fora dela, até porque a gente traz a realidade do aluno para dentro da nossa escola, para fazer com que eles acabem se interessando de diversas maneiras, não só pelo ambiente escolar, mas também pelos nossos assuntos que a gente coloca dentro de sala de aula. Isso mesmo. Bom, a pergunta é, assim, pra gente saber, eu queria saber qual a estratégia vocês podem dar pra gente, ou vocês usam, né, da tecnologia dentro de sala de aula. Bom, eu costumo muito analisar dentro da minha sala de aula os meus alunos, porque eu, como professora, eu conheço o ambiente que eu ensino. Ou seja, eu sei o que eu posso levar e o que eu não posso levar. O que vai servir para o meu aluno e o que não vai servir. Porque não adianta nada eu chegar com várias estratégias de ensino digital, como produções que necessitem de internet, e chegar na sala de aula não ter como pôr em prática, por várias e várias situações que acontecem. Sabemos que a rede de apoio não é tão boa do ensino público, então eu não posso levar algo que eu poderia aplicar numa universidade, porque na universidade eu vou ter uma rede de apoio maior e mais específica que eu posso trabalhar. Então eu costumo analisar os meus alunos e aonde eu trabalho, e vejo se a prática que eu vou levar vai dar certo. Se o aluno que eu vou trabalhar tem um computador, se o aluno que eu vou trabalhar tem um celular que vai ser compatível com o tipo de atividade que eu vou passar para ele. Então existe uma diversidade enorme de estratégias para trabalhar com a tecnologia dentro de sala de aula, como, por exemplo, levar eles para conhecer um museu. Eu posso levar eles para fazer uma aula de campo. Eu posso pôr eles para produzir memes. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com memes, porque já é algo que eles utilizam, né? Os meus alunos, todo mundo usa Facebook, Instagram, então é algo que eles já sabem o que é, eles gostam de fazer, então é algo que realmente vai prender a atenção deles. Então é como eu falei, tem uma diversidade de estratégias de trabalhar dentro de sala de aula, de acordo com o meu público. Porque se eu levo uma atividade para os meus alunos, eu conheço a situação de cada um, eu sei qual tipo de atividade eu vou poder levar para eles, sei que todos vão poder fazer, né? Então, não é algo que vá, por exemplo, deixar alguém sem fazer porque não teve como fazer. Eu procuro o melhor meio de levar esse tipo de tecnologia para dentro de sala. Verdade. E também não adianta a gente planejar alguma coisa, né? Uma aula diferente, usando celular, essas coisas, sendo que às vezes o aluno não tem como. Isso. Ou não tem o celular, não tem o notebook. Então, em relação a tudo, principalmente é isso, né? É a gente que tem que se adequar ao aluno, à sala de aula. Com certeza. E também, para falar, a gente não só se adequa ao aluno, mas também às próprias dificuldades da escola. Então, quando a gente acaba entendendo que a escola ela é um pouco mais limitada em alguns aspectos, ou ela é um pouco mais realmente instável, até mesmo quase socialmente, e que ela tem realmente menos visibilidade em questão das prefeituras, esse tipo de coisa, a gente acaba realmente se adequando, e muitas vezes essas adequações elas acabam sendo quase uma chave de ouro para fazer com que os alunos eles realmente se interessem. Então, uma das minhas estratégias é não só salvar os arquivos que eu quero usar, salvar
no meu notebook, no meu computador, fazer realmente o download de alguns vídeos que eu queira levar para dentro da sala de aula. E também dá para imprimir, né? Querendo ou não, dá para imprimir e trabalhar com eles impresso. Né? Porque, querendo ou não, tudo tem uma solução. E a gente que é professor sempre tem que ter alguns tipos de estratégias. Sim, sim. E também, isso no caso das escolas públicas. Então, como eu já ensinei em algumas escolas públicas algumas vezes, mas não foi exatamente uma coisa muito centrada, eu acabei não sendo exatamente o professor registrado da escola, mas eu acabei passando por lá. E eu acabei também fazendo esse mesmo tipo de serviço dentro de alguns cursinhos, onde existiam pessoas que eram mais centradas, existiam pessoas que realmente queriam fazer as participações das coisas, eles acabavam sendo muito mais centrados nas práticas do ensino, esse tipo de coisa, porque são duas realidades que são realmente bem diferentes e acabam até mesmo se complementando de algumas formas. Então, não só trabalhar com os memes, eu também gosto, mas eu gosto muito de trabalhar também com roleplay, que é quando os alunos eles meio que fingem que são alguém, ou fingem que são um personagem distinto, seja um policial, seja um soldado da era romana, mas que eles vão produzir alguns textos falando como era a experiência de fazer isso, como era a experiência de ser desse jeito. Foi uma das práticas que eu levei para dentro de algumas aulas que eu dei e que acabou sendo bastante proveitosa até. Bom, pessoal, a gente vai dar uma pausazinha, né? E na volta vamos falar um pouco sobre a cultura digital e as cyberculturas. Oi, pessoal, voltamos. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura digital e a cybercultura, né? Agora eu vou fazer umas perguntinhas para o meu amigo Francisco, né? Para saber aqui, como a cultura do ensino e a cultura digital se relacionam? Como é que você consegue aí trabalhar isso com eles? Então, a cultura do ensino, como a gente já vem discutindo ao longo do tempo, é sempre aquela imagem bem padronizada de que o ensino ele é algo a seguir uma certa estratégia ou até mesmo um certo parâmetro para que as coisas aconteçam, porque não é necessariamente isso que acontece, porque a própria escola em si ela acaba se desenvolvendo ela acaba se desenvolvendo com a sociedade, e para a sociedade em si é uma forma de criar cidadãos. Então, quando a gente está se relacionando com os nossos alunos, de forma de aluno-professor, as escolas e esse tipo de relacionamento, eles acabam tendo essa ideia. E a cultura digital, de forma mais resumida possível, é a ideia de que as pessoas que existem, que estão vivendo até mesmo a atualidade, têm essa ideia de que as pessoas elas têm mais acesso às tecnologias. Muitas vezes um aluno ele tem um celular ou algum produto assim que é muito mais avançado do que muita coisa que a própria escola oferece. Então, quando a gente acaba tendo essa ideia e essa visibilidade, dá a entender que a cultura digital ela se dá porque as pessoas estão se integrando às questões digitais cada vez mais cedo. Bom, eu acho que eu poderia complementar, né, a fala aqui do professor Francisco, que o ensino digital de cultura poderia ser um complemento das culturas digitais, né? Que o ensino digital seria também a mudança, né?
Ou seja, eles faziam uma intercalação entre eles dois para poder se ajudar um com o outro. Seria muito interessante. Verdade. Fazendo a junção deles dois fica bem melhor de trabalhar na sala de aula. Porque, assim, querendo ou não, toda criança hoje em dia, toda adolescente, na verdade, também, né? Ele usa o celular. O celular, o notebook tem acesso ao mundo digital. E talvez a gente fazendo eles trabalharem isso dentro da escola, chame a atenção a eles, para que eles possam ver que o celular não é só um meio de diversão, também pode ser um meio de aprendizagem. E as culturas digitais estão relacionadas às mudanças, né? As mudanças culturais, o desenvolvimento. Então, como a gente do ensino tecnológico ainda sofremos muito preconceito, seria uma forma de auxiliar para que a gente pudesse mudar. Isso. Bom, eu queria saber aqui quais são as impressões sobre a independência dos alunos enquanto a cybercultura, né? Então, essa ideia da cybercultura, ela vem da professora Lucia Santaella, que ela tem um texto muito interessante que fala da cultura das mídias à cybercultura, o advento do pós-humano. Então, dentro desse texto, ela coloca toda uma discussão da cybercultura, da cultura das mídias e dessas evoluções. E é isso que está sendo colocado em pauta, evoluções. Porque a cultura das mídias é quando as pessoas, elas em si, necessitavam das mídias, das mais diversas que fosse, a mídia jornalística, a mídia das revistas, a mídia audiovisual, ou seja, a televisão. As pessoas dependiam dessas mídias para ter acesso a entretenimento, a informação, a diversos tipos de coisa. E dentro do texto da professora Lúcia Santaella, ela fala muito de que a cultura das mídias ela acaba criando espaços para que as pessoas acabem tendo algum tipo de relação dentro de suas culturas, porque a mesma acaba migrando para a cybercultura, porque, como foi dito na pergunta anterior, as pessoas tendem a ter tecnologias cada vez mais avançadas, cada vez mais cedo. Então, quando temos esse conceito, essas ideias, elas acabam entrando até mesmo quase em conflito, de que os jovens ou as pessoas mais jovens, até mesmo os alunos dentro de sala de aula, eles acabam vivendo em um âmbito acadêmico mais cedo. Então, essas coisas elas acabam se desenvolvendo, e essas ideias elas acabam se promovendo até mesmo para algumas ideias novas e para gerações futuras. Terezinha, tem alguma coisa a complementar aí pra gente? Não, acho que Francisco deixou bem claro quanto à resposta dele. Certo. Então a gente vai dar mais uma pausazinha, né? Ou vocês querem falar mais um pouquinho da cultura, da cybercultura? Se bem que eu acho que o Francisco ele já deu tudo bem, né? Explicadinho, já falou sobre tudo bem nos detalhes. Uma coisa que ficou bem básica pra gente, né? Sim. Que eu acredito que tem para os alunos que vão escutar, os professores também entender. Acho que a gente pode passar assim para o terceiro momento. Certo. Então, pessoal, a gente vai dar uma pausazinha e daqui a pouco vamos voltar com o nosso terceiro momento, com mais conversas sobre a tecnologia. Voltamos e agora a gente vai falar um pouquinho do impacto das tecnologias dentro do ensino.
Francisco, como você se comporta visando os impactos das tecnologias digitais dentro do ensino, em sala de aula? Essa pergunta ela é maravilhosa, até porque é um desafio a mais para dentro de sala de aula, porque é uma coisa que a gente tenta fazer, que a gente também já vem discutindo todas essas ideias, que o professor ele não pode competir com a tecnologia digital, ele não pode competir com o celular, porque não dá. Então, quando a gente acaba se adequando à tecnologia, acaba até mesmo aceitando que a tecnologia ela faz parte da nossa discussão e da nossa vivência até, a gente acaba aceitando que um aluno ele tem um celular e muitas vezes ele acaba passando muito tempo no celular em si. E a estratégia principal é fazer com que esse celular ele faça parte da aula e ele faça parte das nossas práticas dentro de sala de aula. Até porque a gente está falando de alguns alunos, mais de escola pública, às vezes eu dou uma puxadinha para questão do cursinho e esse tipo de coisa. E dentro desses três âmbitos, tanto o âmbito acadêmico quanto o público e o mais particular, que é o cursinho, a gente vê três práticas diferentes. E trazer o celular e essas práticas digitais para dentro da sala de aula é uma coisa que acaba até mesmo gerando um bom aproveitamento até das nossas aulas, das nossas práticas. Sim. E você, Terezinha? Visando o que Francisco falou, né, que é algo muito importante de trabalhar dentro de sala de aula, os usos digitais, eu sempre bato muito na tecla dos professores que não se adaptam a esse tipo de uso. Por exemplo, quando você não se adequa a esse tipo de ensino e você chega numa sala de aula e pede para o seu aluno guardar o aparelho dele, ele já vai ficar um pouco repreensivo e para ele já vai ficar mais escanteado. É diferente de você, uma professora, chegar e falar para o seu aluno: hoje a gente vai tirar o celular e a gente vai trabalhar com o celular. Ele já vai ter uma facilidade melhor. Ele já vai ter uma visibilidade desse ensino se adequando. Ele já vai chamar mais atenção dele. Por isso que eu acho muito importante mesmo trabalhar dentro de todas as possibilidades com o ensino digital. Isso. E é sempre muito bom, né, ensinar eles uma forma correta do uso do celular, como ele ajuda a gente em pesquisas para descobrir essas coisas. Porque muitas vezes o aluno não sabe nem fazer uma pesquisa sobre o trabalho, né? Ou nem todos. Nossa questão é do ensino de escola pública, né? Que não tem acesso, às vezes. Eu ensino em zona rural, então a gente sofre bastante com isso, porque às vezes a internet não presta, ou a criança não tem celular, ou então é um celular para a casa toda, né? Mas aí a gente até incentivando eles a usar mesmo. Fala, vamos aqui, hoje vocês querem mexer no celular, então vamos pesquisar sobre tal coisa. Vamos fazer grupinhos para fazer essa pesquisa. Ou então vamos na biblioteca, usar o computador para fazer a pesquisa, né? Fazendo com que eles sempre aprendam a usar. E se torne a aula uma coisa prazerosa, né? Trazer para cima. Isso. Exatamente. Bom, quais impactos são mais visíveis dentro da escola enquanto a discussão das tecnologias digitais? Como esses impactos se contrapõem de acordo com sua facilidade? Essa pergunta ficou um pouquinho grande, mas ela é bastante importante para a gente falar sobre ela. É uma ótima pergunta. Terezinha, quer começar? Ou eu posso começar? Posso começar. Pode. Qual que é tudo seu? Bom, lá em Pode. Vai, princesa.
Bom, o uso de tecnologias, ela vai ter suas duas faces como moeda, né? Ela tanto vai servir para ensinar, mas também pode servir para atrapalhar se não souber ser usada, né? Por que isso? Porque muitas das vezes a gente pode planejar uma aula de um jeito e levar uma tecnologia e o aluno não prestar tanta atenção. Usar essa tecnologia de um modo errado. A gente pedir para eles utilizar celulares, fazer pesquisas e eles estão lá pesquisando outras coisas diferentes que não vai servir para o aprendizado dele. Por isso que ela é uma faca de dois gumes. Ela pode servir para ajudar, mas também ela pode servir para atrapalhar. É um bom posicionamento, Tereza. Isso. E acho que para Pior que é complementar mesmo, também, viu? acaba por ter esses impactos da tecnologia digital. Muitas vezes eles são bem visíveis também quando um aluno, até mesmo da escola pública, ele já tem o próprio celular, ele já tem a própria ideia de como é que o celular funciona, sabe? E quando nós temos essa coisa de como os alunos eles podem se comportar com um aparelho celular na mão e como é que a gente pode fazer com que o celular ele não seja só uma ferramenta que seja para entretenimento, mas também que mostrar para o aluno que o celular em si, a tecnologia no geral em si, ele pode funcionar muito bem para a sua própria aprendizagem. Isso em vista aos inúmeros canais de videoaulas que existem por aí, inúmeros resumos também que existem sites afora, e fazer com que o aluno ele saiba que aquela tecnologia ela vai funcionar de diversas maneiras, até mesmo não só para o seu entretenimento, mas também para a sua própria aprendizagem. Verdade, Francisco. Porque às vezes o celular ele em si já tem tudo ali, um mundo, né, em nossas mãos. A gente consegue ver outros países, a gente consegue entrar em museus, né? Como o nosso professor já mostrou pra gente. Então, o celular sendo usado de uma forma correta, ele é nosso amigo, né? Principalmente em questão de curiosidades, de estudo, né? Exato. E uma visão um pouco mais otimista sobre essa pergunta é que essa discussão do quais são os impactos e o que eles se contrapõem, não só tem a forma de atrapalhar, como a própria Tereza falou, mas também existe essa visão um pouco mais benigna da coisa, que faz com que os alunos eles sejam nativos, usuários mais nativos dessas tecnologias. Então, não só trazer a tecnologia para dentro de sala de aula é algo mais prazeroso para o aluno, como também vai se tornar algo mais fácil para ele. Isso mesmo. E o nosso pedido aqui mesmo de socorro, né, é que a gente possa conseguir trabalhar a tecnologia digital em sala de aula, fazer com que os professores que estão mais tempo na escola tentar se atualizar, né, para todo mundo conseguir trabalhar isso e a gente ter um negócio mais harmônico, né? Sim, a nossa proposta do nosso debate colaborativo é justamente para isso, né? É que realmente a educação seja mais vista, que seja mais que seja um assunto mais diário, que não seja tão esquecida, porque é um assunto atual, mas que ainda tem muitas lacunas, que ainda precisa ser muito debatido, que precisa de muito diálogo, porque precisa de uma atenção, né, para isso. A gente anda muito desfavorecido a nossa educação. Uhum. Exato. É isso. Bom, pessoal, foi um prazer estar com vocês hoje, né, nessa nossa conversa. Mas é hora de dar tchau. Eu agradeço o convite. Eu espero que vocês tenham gostado.
Eu espero também que o pessoal que está ouvindo aí em casa tenha entendido a mensagem que a gente quis trazer para vocês, né? Quis atualizar. Bom, pessoal, boa noite e tchau. Dê tchau, pessoal. Tchau, Tchau. tchau.